Falei no Pai Nosso que o Pai Nosso, ele denuncia uma situação, ele nos conforta para essa situação e ele nos desafia a resolvermos essa questão também. Falei no Salmo 5, além dessas coisas que vocês disseram, a gente tem que saber na presença de quem está, temos que ter constância na oração, temos que orar em nome de Jesus, sabendo que estamos pedindo o que ele pediria. O que mais você se lembra? Você falou de compromisso com Deus também. Oração é um compromisso com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu me comprometo com Ele. E quanto mais eu oro, mais eu o adoro. A oração, o Salmo 5 começa o versículo 1 falando sobre adoração, faz toda uma volta e termina de novo na adoração, entrando na presença do Senhor em adoração. O que mais? Diz que nisso daí, quem ora aprende mais sobre a graça. Quem ora aprende mais sobre graça, porque eu comentei que a gente tem a tendência de achar que ora e é respondido porque merece. Então eu mereço ser respondido. E só que o capítulo 5, versículo 4, o salmista ele dá uma lista inteira de pessoas e não sobra ninguém, ele detona com todo mundo. Então, na verdade, a gente entra com ousadia em nome de Jesus e aprende que quando ora pela graça, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonito, legalzinho, não, eu oro e a graça me atende. Quem ora entende mais, aprende mais de graça. Mateus capítulo 6, de 6 a 8, eu vou ler na minha versão e vou pedir que depois, Henrique, você leia na sua, tá bom? Versículos 6, 7 e 8, diz assim na minha versão da mensagem: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Pode ler, Henrique, por favor. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai, que está em secreto. Seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, e pensam que as orações repetitivas são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembre-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Ótimo. O texto antecede a oração do Pai Nosso, e tem ali algumas recomendações. Quando Jesus está no pórtico de Salomão, na frente do portal do templo de Salomão, com seus discípulos, aquela multidão toda, Jesus pega e fala a seguinte coisa: eu e o Pai somos um. Eu, Jesus, e o Pai somos um. Declaração proferida por Jesus diante da multidão, diante das pessoas e diante dos discípulos em frente ao portal de Salomão. Eu queria te fazer uma pergunta. Apesar desta completa intimidade de Jesus com o Pai, Jesus era um homem de oração? Jesus era um homem de oração? O que vocês acham? Sim. Jesus era um homem de oração. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele era um homem de oração. Tanto era um homem de oração, tanto era uma pessoa de oração, que o autor de Hebreus, quando escreveu a carta aos Hebreus, disse a seguinte frase sobre Jesus: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 5:7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era um homem de oração. Jesus orava bastante, Jesus orava insistentemente. Jesus, até o seu último dia de vida, e lembrando que o último dia de vida começa na quinta-feira à noite e corre sexta o dia inteiro, então lembrando que o último dia de vida é da quinta-feira à noite em diante, Jesus orou 3 vezes. Jesus orou no cenáculo, Jesus orou no Getsemane e Jesus orou no Calvário. No cenáculo, lá na sala ampla, na sala mobiliada, Jesus orou pelos seus discípulos e Jesus orou por todo mundo que creria nele um dia, inclusive nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. No último dia de vida, Jesus orou pelos discípulos e orou por todos nós e por cada um de nós, no cenáculo. Aí ele vai para o Getsemane. Aí no Getsemane, Jesus ora por si mesmo. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26, 39. Aí do Getsemane ele vai para a cruz. Aí na cruz ele profere 7 palavras ou 7 frases. Das 7 frases, 3 foram orações. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Deus homem, Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, na cruz, de 7 frases, 3 são orações. Primeira, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus ora pelos seus assassinos. Aí, ele em seguida, ou mais tarde, dentro desse mesmo contexto, ele ora mais 2 vezes por ele mesmo. Deus meu, por que me abandonaste? Aí no final de tudo, ele faz uma última oração. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus orava, gente. Até o último momento de vida, Jesus orava. E Jesus orou. Além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas, por exemplo, menciona que Jesus tinha uma vida de oração. Lucas 5,16. Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. O circo pegando fogo, a multidão querendo ser curada, a gente querendo ver milagre, os fariseus tentando prendê-lo, ele se retirava do meio da multidão e orava. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Lucas 9,28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e os seus discípulos chegaram a eles e um deles disse: Jesus, ensina-nos a orar. E neste dia ele ensina a oração do Pai Nosso. E daria para acrescentar, por exemplo, Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Jesus era um homem tão ocupado, mas tão ocupado, que ele achava tempo para orar. As responsabilidades de Jesus eram tão grandes, as coisas que ele precisava fazer eram tão importantes, que ele tinha tempo para orar. E hoje, nós não conseguimos tempo para orar. Hoje nós não paramos para orar. Hoje nós tomamos decisões importantíssimas na vida e sequer perguntamos para Deus se é isso mesmo que Ele queria que a gente fizesse. Hoje a gente é ocupado demais, hoje a gente é distraído demais, hoje a nossa mente ela não consegue focar. Hoje nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus e ao mesmo tempo tem alguns entre nós preocupados com o que vai fazer no dia de amanhã, preocupado com o trabalho, preocupado com a roupa que está na máquina de lavar, vai ter que chegar em casa e esticar no varal para ver se seca durante a noite.
preocupado com as decisões que tem que tomar amanhã, preocupado com o documento que tem que assinar. Nossa mente viaja assim, vai longe. Isso porque nós estamos aqui, por respeito a mim, você deve ter deixado o seu celular no silencioso, porque senão provavelmente estaria apitando anúncios aí de rede social dizendo que tem mensagem para você ler. Hoje nós somos muito ocupados e não paramos para orar. E Jesus, por outro lado, quanto mais ocupado ele ficava, mais ele queria orar, mais ele tinha necessidade de oração. Essa última vez de Marcos que eu li para você, que ele saiu de madrugada e foi para um lugar deserto orar, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. O pessoal estava alvoroçado, querendo ouvir dele, querendo mais dele, mais de Jesus, mais de Jesus. Não, pausa, eu preciso orar. Talvez a gente tenha que aprender e se conscientizar da importância e da necessidade da oração. Por uma razão bem simples. Bem simples. A gente só experimenta da presença de Deus quando aprende a orar. A gente só tem experiência da presença de Deus quando aprende a orar. Por isso, eu creio que um bom roteiro para a gente começar a orar é voltar nesse texto que a gente leu, de Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 8, que tem ali algumas informações, algumas instruções do que é que você deve fazer do que é que você deve fazer quando for começar a orar. E eu coloquei aqui pelo menos 6 coisas. Você, porém, quando orar, Mateus 6, versículo 6, você, porém, quando orar, veja que o artigo não é se você for orar. Você, porém, se um dia, se uma hora pensar que deve, se você achar que é importante, se no meio da tribulação, se no meio da angústia, se no meio da necessidade, se durante alguma coisa você for orar, não é isso que diz a Bíblia. A orientação de Jesus é quando você for orar. A orientação é para uma ocasião específica. A orientação é para algo pontual na vida. A oração é, por exemplo, a orientação é, por exemplo, olha, quando você for tomar banho, feche o registro direito para não ficar desperdiçando água. Quando? Todo dia. De manhã, de noite, não sei quantos banhos você toma. Quando usou, fecha o registro direito. É quando? É algo pontual, é algo que acontece. Algo que acontece de uma forma sistemática. Quando você for almoçar, quando você for jantar, quando você for ler um livro, quando você for fazer uma visita, quando você for elogiar a sua esposa, quando você for instruir e orientar o seu filho, quando você for levar as crianças para a escola, é quando? É algo que acontece sempre. Então, quando você for orar, implica numa situação frequente da vida. A oração devia estar na sua agenda como algo para acontecer todos os dias. Quando você for orar, entra no teu quarto, vai para um lugar tranquilo. Quando você for orar, vá para algo onde você consiga paz, onde você consiga fechar a porta, onde você consiga realmente não se preocupar com mais nada. Quando você for orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Vá para o seu quarto, se o seu quarto é complicado, se você é solteiro, se tem muita gente na casa, vá para o banheiro e feche a porta. Vá para o quintal e feche a porta. Vá para a praça e na praça, no meio daquele ambiente vazio, feche portas. Tem que ter um local, tem que ter algo onde você consiga silêncio para a sua alma. Porque estás abatida, ó minha alma. Davi tinha mania de conversar com a sua própria alma e tentar descobrir e sondar aquilo que estava se passando no coração dele. E quando nós falamos de oração, nós precisamos de um lugar assim, um lugar de silêncio, um lugar onde você fecha a porta, um lugar onde você para, onde você entra, e estando lá, essa porta fique fechada.
Não dá para você pensar em ter uma vida de oração, ou não dá para você pensar em ter um tempo de oração com o telefone tocando, com gente chegando, com a campainha, gente anunciando gente. Não dá para você ter um ambiente de adoração com um cachorro latindo, com criança correndo e pedindo coisas o tempo todo. Não dá, você tem que entrar neste local e tem que fechar a porta e ali tem que se criar um ambiente. Entre no seu quarto, fecha a porta. E fecha as portas da mente também. Fecha a porta da rede social, fecha a porta da dívida, fecha a porta do cartão de crédito, fecha a porta do banco, fecha a porta do trabalho, fecha a porta da família, fecha tudo. É para estar você e Deus ali. É um lugar onde você entra, é um lugar onde você vai e ali você fica. E diz a palavra de Deus que o Senhor que vê. Lembra de novo para mim, Henrique, por favor? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto, fecha a porta. Você e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que conhece os seus segredos recompensará você. E o seu pai que reconhece os seus segredos, o seu pai que te vê em secreto, provavelmente tem ali tenha na sua versão, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Você percebe que a oração ela é descrita não como algo que Deus ouve, mas como algo que Deus vê? Primeiro porque a gente não sabe orar em palavras. Paulo já disse que a gente não consegue sequer expressar nada e que é o Espírito Santo que intercede por nós, quando nós dobramos o joelho e falamos qualquer coisa. Segundo, que geralmente quando a gente abre a boca para falar qualquer coisa, nós estamos falando coisas a respeito de nós mesmos. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero tanto, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. A gente ora mal, essa é a verdade. E oração não é algo que Deus ouve, o que nós estamos falando, porque muitas e muitas vezes a gente fala muita bobagem quando ora. Muita bobagem. Eu estava lembrando, e eu assisti hoje de tarde de novo, aquela piada da irmã Selma. Que a irmã Selma queria ser uma freira cantora e acabou sendo uma freira contadora de piadas, e daí um dia ela contou uma piada no convento, e daí as irmãs que riram, tudo bem, e as irmãs que não riram, ela orou pelas irmãs que não riram. Aí as irmãs que não riram, ela orou e ela fala na piada, quando eu oro, coisas acontecem. E a irmã Agnes ficou tetraplégica. E a irmã Cíntia não riu quando eu contei a piada e ela ficou careca. E ela ficava gritando, desesperada pelo convento. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquilo era um tormento. Aí eu orei por ela de novo. E ela ficou muda. Então, veja, e vai nesse exemplo singelo. Pode procurar no YouTube lá, Irmã Selma. Você vai achar. Irmã Selma, terça insana. Tem coisa que a gente faz que é por egoísmo. Tem oração que a gente faz que a gente não poderia nem chamar de oração. Então, oração não é algo que Deus ouve, mas oração é algo que Deus vê. É a nossa atitude diante do Senhor. É o nosso quebrantamento diante do Senhor. Oração é algo que muda a gente e não muda Deus. Oração é algo que me muda, é algo que me transforma, é algo que me faz repensar. Não é algo que faz Deus acontecer e liga conectores e Deus é obrigado a fazer. Não é isso. Oração não é isso. Oração é algo que Deus vê. É uma postura diante de Deus. E eu falei em uma das semanas, eu não vou lembrar qual, que oração era algo tão constrangedor, porque oração é quando você se esvazia e coloca-se diante de Deus e fala, eu não posso. Eu desisto. Eu honestamente desisto. Então, oração é algo que Deus vê. E esse Deus que te vê em secreto, Ele recompensa. Oração deveria trazer para nós um sentimento de afeto, um sentimento de segurança, um sentimento de esperança, um sentimento que estamos nos braços de um Pai que nos ama, de um Pai que nos perdoa, de um Pai que quer o nosso bem. Oração deveria trazer para nós esse desejo de recompensa, ou este fruto de recompensa, mais como uma experiência da presença de Deus na nossa vida do que qualquer outra coisa. Eu, ontem à noite, estava folheando um livro, que eu já li alguns anos atrás, que chama Moradas, de Teresa de Ávila. E a Teresa de Ávila, ela fala em moradas, que a oração é como se fosse um diamante, um lugar, uma casa,
no formato de diamante. E à medida que você vai orando, você vai encontrando casas, cômodos dentro desse diamante. E quanto mais você ora, mais você se aproxima do centro desse diamante. E eu acho que faz muito sentido. À medida que você vai orando e vai caminhando na presença de Deus, você vai se aproximando mais do centro desse diamante, dessa pedra preciosa, e você vai percebendo o quanto você precisa de Deus e o quanto Deus é bom para você. Oração é algo que Deus vê, é uma atitude na vida. Se você parar para pensar assim, eu vou pegar todo o tempo livre que eu tenho e vou orar, não é isso. Não é isso. Eu vou pegar todas as minhas dificuldades e vou levar diante de Deus. Não é isso. Oração é uma atitude na vida. É uma consciência de Deus presente na nossa vida e da nossa vida sendo levada na presença dEle. Por último, o Pai. Você, quando orares, a ocasião, entra no teu quarto, o local, feche a porta, crie o ambiente necessário e ore ao seu Pai que está em secreto. Você foi lá, entrou no quarto, fecha a porta e ore. Você foi lá para isso. Ore. E o seu Pai que vê em secreto te recompensa. E o interlocutor de tudo isso é o Pai. Quando nós oramos ao Pai. Quando nós pedimos ao Pai. Quando nós falamos com Deus, estamos falando com alguém que cuida de nós, alguém que nos ama. E daí eu fico pensando, se eu sei de tudo isso, e eu sei, e muito provavelmente você também saiba, por que a gente ora tão pouco? Talvez hoje eu chovendo molhado, né? Eu acho que oração são momentos de toques da graça de Deus no nosso dia a dia. E sem oração, gente, nós não resistimos. Não resistimos à vida e à pressão da vida se não orarmos. Não resistimos. Precisamos aprender a ter espaços na vida para a presença de Deus e precisamos aprender que isso acontece através de uma vida de oração. Oração. E eu não sei por que você não ora. Às vezes eu não sei por que eu não oro mais. Mas eu quero muito encorajar você a que a gente tenha uma vida mais dinâmica de oração. Quero muito encorajar você que a gente ore mais. Ore mais. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. E a gente vai começar a fazer isso exatamente agora. Certo? Não vamos fazer isso nem amanhã, nem depois, nós vamos fazer agora. Tá bom? Alguém tem algum pedido de oração? A gente vai fazer na prática isso aí. Vamos orar agora.